Olá, bem-vindos a mais um episódio do Psique em Pauta. Eu sou Brenda Lima, sou psicóloga e hoje nós vamos falar de um tema bastante pertinente para algumas mulheres: os desafios da maternidade e como isso pode impactar a sua saúde mental. Sabemos que a maternidade é um período de muitas descobertas, de muito afeto, de muitas realizações, mas também tem o seu lado ruim, o lado das renúncias, das percas de si mesmo, né? O lado de que as mulheres acabam se desencontrando, né? Não sabendo lidar com essa mulher que acabou de deixar de existir e essa outra que nasceu, né? A mãe. E acaba não conseguindo desvincular todo esse processo. E isso acaba trazendo muitos obstáculos e afetando bastante a sua saúde mental. Mas hoje nós vamos tentar falar isso de forma mais calma, mais neutra, tentar, né? Porque é um assunto sério, um assunto delicado. Mas eu estou aqui hoje com uma convidada muito especial, uma amiga minha de longas datas, que é especialista em falar de maternidade, não por estudo, mas por vivência, porque ela é mãe, e nada melhor do que uma mãe para falar sobre isso, né? Duas mães, porque eu também sou mãe. E hoje nós vamos falar disso de forma mais leve, mais tranquila. Ela é mãe de 2 nenenzinhos lindos, mas que nem por isso deixa de passar pelos obstáculos que é a maternidade. Olá, Débora, boa tarde. Boa tarde, Brenda. Tudo bem? Tudo tranquilo, na medida do possível, né? Tudo ótimo. A ótimo. gente que é mãe, tá sempre ali na medida do possível. Nunca dá 100%, né? Mas tá indo, sempre indo. Até porque nós temos uma responsabilidade muito grande, né? Então, acaba não tendo como não estar bem. E isso pesa. É aí que afeta bastante a nossa saúde mental e não somente a mental, né? A física também. Mas agora eu queria saber um pouquinho de você, Débora. Conta pra gente um pouquinho da tua história. Eu já sei, mas ela vai se apresentar e vai contar um pouquinho de como é que foi essa história dela com a maternidade. Como a Brenda falou, né? Sou a Débora, sou mãe, 2 bebês, literalmente 2 bebês. Um príncipe de 2 anos e 8 meses e uma princesinha de 11 meses apenas. Foi rápida ela, gente. Não por planejamento, viu? Se fosse por planejamento ia demorar mais um pouquinho, mas tudo dentro do esperado. Enfrento desafios como todas as mães, como todas as mulheres. Já ouvi até dizer assim: ai, Débora, tu é um exemplo de mãe. Gente, exemplo de mãe também sofre, né? Então, sim, se for dentro desses padrões, né? Nunca, jamais romantizando a maternidade, obviamente. Amo ser mãe. Se eu for pegar aí já do contexto mesmo histórico da minha vida, sempre foi o meu sonho de princesa, né? Casar, ter filhos, ter aquela vida mesmo de família, né? Uma coisa mais... Eu sempre quis mais de um filho, indo bem na contramão do que a maioria, né? Que hoje a grande maioria não quer. Exato. Muitas vezes fui chamada de doida. Meu Deus, você quer mais de um filho? Como assim? Mais de 2? Meu Deus. Eu chamei. Não é fácil, né? Mas como eu falei, é uma coisa que eu sempre desejei, uma coisa que eu sempre sonhei. E me sinto muito feliz de ter realizado esse sonho. Logo, eu sou filha única, né? Então, pra mim, pesou bastante, porque eu sempre penso no futuro, né? Eu nunca parei naquela de, vou pensar aqui no agora. Não, só um filho é mais prático, só um filho é menos gastos. Óbvio, tudo isso conta. Mas, pra mim, o que mais pesa é na questão de... Eu tenho os meus pais, quando eles precisarem de mim, porque isso é o básico, né? É a lei da vida, né? Exato. Como eles cuidaram de mim, um dia eu vou cuidar deles. Com quem que eu vou dividir a sobrecarga? Né? Essa hora pesa. E aí, eu pensando nisso, eu sempre pensei, não, eu quero mais de um filho, justamente pra se um dia eu precisar deles... É aquele negócio, o filho 1 não pode, o filho 2 tá ali, entende? Tá o filho 3, 4 e quantos vier.
né? Então, sempre a gente pensa nisso. Ai, Débora, você tá pensando em depender dos seus filhos? Não, não é isso, mas é porque sociedade, a gente sempre precisa de outras pessoas. Então, eu penso a longo prazo. Sempre pensar além, né? Certíssimo. Tá, me fala de como é que foi essa realização de ser mãe. Me fala do processo, né? Eu sei que teve um processo aí. Compartilha com o pessoal aí como é que foi isso, como é que foi essa dificuldade. Bem, é um processo, pode-se dizer, doloroso, né? Já começou daí, tá vendo, né? Bem doloroso no meu caso. Porque, clinicamente, eu recebi um diagnóstico de que eu não poderia ser mãe. Pelos níveis de ovários policísticos que eu possuía, né? No caso, eu possuo a síndrome do ovário policístico. E a médica, ela só disse assim: olha, você quer ser mãe? Eu acho que vai ser bem difícil. Você vai ter que fazer aí muito esforço. Eu recebi isso também, acredita? O médico disse que era mais fácil eu ter um câncer de cabeça do que ser mãe, acredita? Eu saí arrasada dessa vez. Quando ela falou, eu fiquei, tipo, estática. Eu, tipo... destruiu um sonho. Eu fiquei, meu Deus, e agora? Eu tava recém-casada. Tipo, eu acho que a gente tava com uns 2 a 3 meses de casados. E aí eu fiquei naquela, tipo, como assim, doutora? E ela não explicou mais nada. Então foi um negócio assim, foi bem traumático. Daí foi só ladeira abaixo, porque, tipo assim, se você mexe com o psicológico da pessoa, ela brincou com o meu sonho, né? Aquilo ali me destruiu. Eu só pensava, eu tenho que arranjar um jeito de ser mãe. Tenho que fazer por... Meu Deus, não, eu vou ser mãe, vai dar certo. Tenho que fazer alguma coisa pra ser mãe. Então, passava 24 horas por dia pensando nisso. O que acabou afetando minha lua de mel, digamos assim, né? Recém-casada e eu já tava pilhada com uma coisa que tava para além da minha alçada, digamos assim, né? Mas graças a Deus, sempre acreditando na providência divina, muitas orações, sempre entregando muito a minha vida, né? Meu esposo também. A gente sempre entregando muito nas mãos de Deus, nas mãos de Nossa Senhora. E aí, foram 3 anos, quase 3 anos, né? Nessa de engravida, não engravida, pode, não pode, vai, não vai. E aí, um belo dia, eu chutei o balde e disse, eu não quero mais. Acabou, tá decidido, não quero mais. Já que eu não posso ter, também não vou ficar sonhando aí, ficando louca por causa disso. E aí, Santa Terezinha deu esse presente pra gente, foi o nosso filho mais velho, né, o Manuel Neto. Minha rosa de Santa Terezinha, minha promessa do céu. E foi a coisa mais magnífica, mais linda do mundo. Teve suas dificuldades, óbvio, porque, né, enfim, quando a gente engravida, Jesus, Maria, José. Começa daí o percalço. No teu caso, ele começou antes, né? Começou para tê-lo, né? Para gerá-lo. Foi um certo calvário aí até... Mas, logo em seguida veio a Lívia. E aí, foi o mesmo processo? Não. Por incrível que pareça. A Lívia, o Manuel era muito, tipo assim, quero engravidar, né? Uhum. Aí parei ali, engravidei. Meu Deus, que maravilhoso, tá perfeito. Só que... da Lívia, eu tava muito tranquila. Tipo assim, não, vou deixar pra engravidar quando o Manuel fizer 2 anos. Manuel fez 1 ano e 1 mês, lá estava meu positivo. Lívia Maria no forninho. Aí eu tive um começo de aborto espontâneo. Uhum. E aí foi sufoco. Aí começou? Porque eu fiquei, tipo... tive que usar medicações pra não perder, né, a Lívia. E eu ficava tensa. E eu não conseguia, tipo assim, durante a gravidez, eu ficava meio que em alerta, né? Até que um dia a gente foi pra um evento. E eu dancei um louvorzão lá, pulando, com barrigão, pulando, brincando, tudo muito tranquilo. E uma irmã de comunidade chegou pra mim e disse assim, ué,
Não era tu que há uns meses atrás estava pra perder o bebê? Eu disse, mas tô aqui louvando porque não rolou, né? Não aconteceu. E Ave Maria. É uma princesa linda, maravilhosa, que dá vontade da gente morder. Pra gente ver o tanto que a maternidade é muito ambígua, né? Tipo, você queria muito ter um neonato, era o sonho da tua vida, mas a Lívia não queria agora, eu queria mais pra frente. Aconteceu e pronto, era o sonho da minha vida também. Só de perder, né? A ideia de perdê-la também mexeu com a tua saúde mental, né? Acabou mexendo atacando a ansiedade, né? Então, eu nem queria, né, gente? E agora... Mas, tipo assim, opa, não posso perder. Dá um... Nossa. Mãe, né, gente? Eu acredito muito que a maternidade, ela é... Eu acho que é o termo que mais explica, mais justifica, mais deixa as pessoas compreenderem o que é a maternidade. É uma montanha russa com vários loopings, né? Uma hora você tá lá em cima, aí você desce de uma vez. Depois que você descer, você vira de cabeça pra baixo. E aí você faz isso diversas vezes. Isso pra mim é a maternidade. Sim. Que é um momento você tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Do nada o menino aparece com uma febre. Pá! Você fica, meu Deus do céu. E a mulher tem que segurar tudo isso plena. Porque se não estiver plena... Porque se não estiver plena, né? Quem vai? Né? Eu costumo dizer que a mãe, ela é mãe desde o positivo. Né? Porque vira várias chavinhas. Eu tenho isso muito claro, de que vira várias chavinhas. Na minha cabeça mudou e eu vivencio com mães diretamente. E eu sei que vira várias chavinhas, porque a gente já começa a pensar, e agora? Né? Como é que vai ser a minha vida? E já começa a planejar a vida em prol daquele serzinho que nem nasceu. Sim. E pro pai não é assim não, gente. Não, o pai se torna pai... Na hora que nasce. Quando a criança nasce. E às vezes ainda demora uns dias ali pra se tornar pai. Exatamente. Até lá... É uma diferença tão gritante, Sim. Né? E que a gente falar isso, parece que a gente tá ofendendo os homens, mas não é, gente. Não realmente não é, porque realmente a gente muda muito dentro da... Porque o filho está sendo gerado dentro da gente. Isso. Né? Então, começa pela mudança corporal, começa pela mudança hormonal, que é muita. Comportamental, mental. Tudo então, muda. Tudo muda, enquanto eles estão ali de espectadores. Ele pode ser o pai mais participativo de todos. Isso. Mas ele só vira pai quando a criança nasce. É verdade. A ficha dele só cai quando a criança nasce. E ainda demora um pouquinho, né? Perguntava isso pro meu esposo, porque eu ficava naquela ânsia, né? Tipo, meu Deus, ai, que maravilhoso, vamos comprar isso para o quarto, vamos pintar essa parede, vamos mudar isso de lugar, vamos fazer assim, vamos fazer assado. E ele ficava, tipo, tentando acompanhar. Dá tempo. E eu dizia, meu irmão, tu já é pai, vamos lá. E ele, amor, calma, que a ficha ainda não caiu. Aí eu disse, mas o menino já vai nascer daqui a um mês? Como que a ficha não caiu? Sim. Ele dizia, não, mas não é assim, calma. Aí o mais engraçado da nossa situação, pra ver como isso pra gente foi bem pertinente, né? A questão de ser pai depois que a criança nasce. Estava eu na sala de parto, né? Manuel Neto nascendo, tudo mais. Meu marido na sala de espera lá fora, porque ele disse que se não ia ajudar também não atrapalharia. Não entrou. Não entrou. Ele estava assistindo um vídeo no YouTube, como segurar a criança no colo. A ficha dele caindo. Eu vou já ter que segurar uma criança. Quando ele entrou, a minha mãe disse, Lívio, senta aqui, eu boto no teu colo. Ele, não, tia, eu já vi um tutorial no YouTube, eu sei como segurar. É realmente foi isso. ótimo. No meu caso, foi uma questão bem tensa também, né? Essa questão de não cair a ficha. Depois é que eu fui entender, porque eu sou psicóloga, gente, mas sou humana, né? Sim. E eu vivenciei a maternidade como qualquer outra mulher. Então, enquanto eu era ansiosa demais pra tudo, pra quarto, pra roupa, ele tava tranquilo, tava de boa. Logo que meu esposo a paciência em pessoa. Temos então, esposos bem parecidos. Pacientes. E aí, na minha cabeça, ele não queria ser pai. Na minha cabeça, isso não tava
ele não não tava planejado, pronto, né, na ele não cabeça tava dele. pronto, não tava gostando, logo que a gente tinha passado por uma perca antes, então assim, estávamos bem abalados nessa questão. Então ainda não tava pacificado, né? Não tava. Mas depois eu fui internalizando, entendendo que a ficha deles realmente só caem depois, né? Mas, Débora, conta pra gente como é que é a tua rotina, enquanto mãe, esposa, já que, olha, gente, a Débora vive integralmente pra ser mãe, e isso não é fácil, não. Não mesmo. Sinceramente, ontem, inclusive, eu tava falando sobre isso. Eu acredito que pra mãe do século XXI, trabalhar fora vai ser... Vão me crucificar. Vou cancelar a Débora agora, porque eu já sei o que ela vai falar. Mas é tipo assim, sair pra trabalhar é um alívio mental, sabe? É uma folga. Não. Mas... Gente, ser mãe, você não para, né? É ali, 24 horas do dia, cada minuto, cada segundo você tá vivendo aquilo. Você não descansa, né? Mas deixa o filho com a avó, com a babá, na escola, não sei o quê. Tá, aí a gente sai, eu mesmo. Tô aqui agora e na minha cabeça tá, como será que o Manuel acordou? Será se a Lívia já acordou? Se tá tudo tranquilo? Será se eles já comeram? Será... Então, tipo... Não para nunca. Não para. Quando a gente dorme, aí a gente acorda pra saber se a criança tá respirando. Então... sempre. Não tem essa folga. Então, quando você vai para o trabalho, é uma forma de tranquilizar a mente, ver outras pessoas, ter outros contatos. Então, hoje, faz mais ou menos 6 meses que eu deixei de trabalhar. Eu sou professora, né? Sou professora de língua portuguesa. Atuava numa escola. Quando a Lívia completou 4 meses, eu tive que voltar a trabalhar. Aquilo pra mim foi um baque. Eu me vi numa situação de tipo assim, meu Deus, e agora? Ela não é totalmente independente de mim. Ela precisa de mim. E eu ficava, sabe, um turbilhão. Deixava leite, deixava fórmula, deixava tudo. Mas ela não aceitava. Não tinha você, né? E aí, o que acontecia? Quando eu chegava em casa, eu já tava, sabe, leite por cima, cansada, mas tendo que dar aquele suporte. Conversei com meu esposo. E aí, como é que a gente vai fazer? Eu não tô conseguindo mais raciocinar enquanto eu trabalho. Não, pois a gente vai se organizar financeiramente e você vai deixar de trabalhar para ficar com os meninos. Sempre foi pacificado desde o começo pra gente que o Manuel começaria a estudar com 4 anos. Justamente porque a gente vê a creche como uma necessidade. Sim. Pais que trabalham, os dois, que não podem ter esse... Eu chamo isso de luxo, apesar de não ser um luxo mentalmente, né? Mas eu tenho o luxo de ficar com os meus filhos. Os pais que não têm isso, eles necessitam de um apoio. Aqueles que não têm rede de apoio, a creche acaba por ser a rede de apoio. E às vezes aqueles que têm rede de apoio, a rede de apoio não é tão apoio assim, porque acaba interferindo em algumas coisas. Então, a necessidade da creche. Como eu tenho o luxo de ficar em casa, né? A minha rotina consiste em acorda, banho de menino, troca a fralda, alimenta eles, bota pra dormir, alimenta, banho. Um ciclo, né? E assim vai durante todo o dia, entre trocas de fralda, desfraude do mais velho, banhos, brincar. E não sobra tempo pra mãe. Exatamente isso. Isso que você falou da questão de que a mãe, né, a mãe moderna, vou dizer assim, né, pra não interferir tanto, não sermos tão canceladas como a gente. Porque pra mim é a mãe do século XXI, porque a do século XXII, Jesus, Maria e José. Ela vai parir o menino, ele já vai sair caminhando. É capaz. Mas é muito essa questão de... Sim, também concordo, eu concordo plenamente. E vivo isso de que você sair pra trabalhar é o seu momento, né? E olha só como é que é o momento da mãe, trabalhando.
né, gente? Mas acaba que sendo, sim, um momento que você está ali vivendo outra coisa, porque viver a maternidade é ótimo, estamos falando aqui dos percalços, mas é ótimo, é maravilhoso, você está perto, você poder estar perto, vivenciar a infância do seu filho é maravilhoso, mas cansa, né? E você viver isso todo santo dia, cansa e afeta muito, afeta a ansiedade, afeta a depressão, afeta tudo, porque você não muda, é uma rotina que não muda. É uma rotina de que você acabou de dizer, você acorda, dá banho, alimenta, acorda, dá banho, alimenta, faz comida. E o serviço de casa nunca acaba, né? Eu saio para trabalhar, para atender meus pacientes, eles acabam, né? Eu terminei de atender a quantidade que eu tinha para atender e acabou. Em casa, você come, tem que lavar. Você desarruma, você tem que arrumar. Então não acaba nunca, né? E viver isso todo santo dia, sem ter um escape, não é bom. E ainda mais quando você faz isso 7 dias por semana. Escala 7-0. 7-0. Escala da mãe 7-0, 24-0. Né? Tipo isso. Mas também pegando pro lado de que a mãe que trabalha também tem os seus percalços, né? Tem os seus desafios. Porque você não deixa de ser mãe enquanto trabalha, né? Eu tô ali atendendo, claro que eu estou entregue aos meus pacientes, mas eu lembro de vez em quando. E aí, será que o Rabi comeu? E aí, será que ele... né? Será que ele tá direito? Às vezes ele adoece, eu tenho que desmarcar tudo. Porque eu sou a mãe, né? Tem uma rede de apoio maravilhosa, ele fica com os avós, mas a mãe sou eu, né? E aí vem a questão da culpa da maternidade, que nós temos isso muito gritante, né? De que se a mãe sou eu, por que eu tô dando trabalho para outra pessoa? Pronto, tá aí um dos grandes motivos também de eu ter deixado de trabalhar. Eu ia trabalhar e a minha culpa era, porque minha rede de apoio são os meus pais, né? Só que no caso, especificamente a minha mãe, porque ela fica em casa. Sim. Meu Deus, a minha mãe tá com 2 bebês pequenos, 2 demandas diferentes. O meu menino mais velho ainda não internalizou que a irmãzinha precisa um pouco mais de colo do que ele, porque ele também é um bebê, né? São 2 bebês. Então eu ficava naquela. Minha mãe deve estar pirando, porque ela tem a casa dela pra organizar, ela tem os afazeres dela, ela já foi mãe, né? tirar essa liberdade. Exato. Não posso tirar essa liberdade dela, porque a fase dela ser mãe foi comigo, há 30 anos atrás. Hoje, ela é vó, então é pra ela curtir os netos, não pra ela criar os netos. Sabe? Sempre tive isso muito, muito, muito assim na minha cabeça. Minha fase de ser mãe, eu vou ser mãe, minha mãe vai ser vó. Ela não vai ser mãe dos meus filhos. Você não imaginava que isso afetaria tanto. Jesus! A gente fica, sabe? Pra mim, ir trabalhar quando a Lívia... Porque quando o Manuel Neto nasceu, eu era uma microempreendedora, né? Eu dava aula particular, então eu tinha todo o tempo do mundo durante o primeiro ano de vida dele, eu tava ali com ele. Eu não me sentia culpada, porque se ele fizesse... eu dizia, vem cá que eu tô aqui, né? Já com a Lívia, não, eu tava fora de casa. Eu não tava ali presente. Então, se ela chorasse... Muitas vezes eu cheguei em casa do trabalho, eu trabalhava um turno. Chegava do trabalho... E lá tava a Lívia sem ter comido nada, pós 6 meses. Porque não queria comer a frutinha, não queria fazer a introdução alimentar, queria mamar. E aí ficava aquela coisa, minha mãe, olha, ela não aceita nem o teu leite na mamadeira, ela não, nem na colher, ela não... Aí eu ficava, meu Deus do céu. O que eu faço agora? Como que eu vou trabalhar com essa criança sem comer? Como que eu vou fazer para que ela... E eu tentei várias estratégias. Várias. Minha menina veio começar a comer, de fato, de 7 meses para cá. E agora foi que ela desatou mesmo. Mas... Antes era muito difícil. Foi difícil. Né? E... Tá, ok. Você tem todo esse percalço, né? E o pai? Vamos pra parte boa. Não muda, né, gente? Não muda muita coisa na vida dos pais. É porque, assim, na minha situação, tá? Nunca vou colocar na situação de outras pessoas, porque cada um tem sua realidade. Na minha situação, o meu esposo, ele é o pai do Cris, tá?
Ele é o pai do Cris. Ele tem 2 empregos e um doutorado em andamento. Então, eu cobro muito dele. Mas eu tento... Não cobrar tanto, né? Tento não cobrar tanto. Porque, assim, Lívio poderia não ter ido à frente com o doutorado. Mas eu sabia que era um desejo do coração dele, né? Então, quando o Manuel Neto nasceu, ele passou no doutorado, né? E aí ele ficava, mas se você... Eu, não, vá, faça. Isso aí vai nos ajudar futuramente. Então, vá, faça. Só que hoje, eu não posso me dar o luxo de simplesmente, não, deixa que eu cuido como eu fiz com o Manuel Neto, né? Porque são dois. Então, ficou pacificado assim. Quando a Lívia nascer, Débora fica cuidando de Lívia e Lívio cuida de Manuel Neto. E assim estamos. Então, quando o Lívio chega em casa, hoje a demanda dele é o Manuel Neto. Então, mas até ele chegar, foi toda da Débora. Toda da Débora. Mas, é como eu tô te dizendo, no meu caso, ele me ajuda muito. Dentro do que dá, né? Dentro das possibilidades, ele me ajuda bastante. Dá banho, troca, alimenta, leva pra passear, que graças a Deus a gente mora na frente de uma praça, então ele leva o Manuel Neto pra andar de bicicleta, pra muitas vezes eu arrumar alguma coisa em casa, pra eu ajeitar a Lívia em alguma coisa. Então, graças a Deus tem essa demanda. Só que, conversando com meu marido e tentando entender um pouco também de como funciona a cabeça masculina, né? Ele falou pra mim que as preocupações dele também não param por serem financeiras. Olha que legal! Enquanto eu tô preocupada se o menino tá comendo, ele tá preocupado com o que ele vai botar na mesa pro menino comer. Né? Então... Acaba que é duplo, né? A nossa jornada é dupla. Obviamente, tem coisas e coisas, né? Muitas das minhas preocupações não são as preocupações dele e vice-versa. E sempre pesa. Não tem como dizer, Débora, então teu marido é perfeito, maravilhoso, é um pai do ano. Talvez. Pra mim ele sempre vai ser, né? Mas dentro da maternidade, ainda assim, não deixa o fardo leve. Sim. Porque não tem como, né? A gente não deixa, não desvincula essa questão de... Não desliga. Né? A questão de... Não estou contra os homens, gente. Mas a questão de ele conseguir trabalhar despreocupado... Sim, isso acontece. Ajuda muito, né? Ele vai chegar, no caso da Débora, né? Ele vai chegar, vai cuidar do Manuel Neto, bababá, mas só quando ele chegar. A preocupação dele é depois que ele chegou, que ele já fez toda a demanda dele, ele já fez tudo que ele tinha planejado, então ele vai chegar e vai cuidar do filho dele, ok. Tranquilo. Mas enquanto isso, ele consegue trabalhar, né? Ele consegue desenvolver as coisas dele. Não tô dizendo que é fácil do livro. Mas ele consegue, como a questão que você não conseguiu, né? Tu não conseguia dar a tua aula, porque você estava preocupada porque ela não estava comendo, porque é sua filha, né? A comida estava em você até então, e ela não estava aceitando outro tipo de comida, então, né? Pesa. Acaba pesando, bem mais. E uma coisa que tu falou que é muito verdade, os homens, eles conseguem dissociar. Coisa que a gente não faz. Tu já dormiu uma noite toda depois que nasceu o Manuel Neto? Já, porque, graças a Deus, a gente fez o estudo do sono. O Manuel Neto, muito cedo, começou a dormir. Não, eu digo ok, o meu também dorme, mas eu não durmo. Eu desperto. Tem noite que não dá, não. Tem noite que, tipo, às vezes... Qualquer ruído, eu tô lá, ó, pronta. E o pai dorme como... Não é como um bebê, não, gente. O ditado não é dormir como um bebê, porque um bebê não dorme bem. É como um pai mesmo. Eles dizem, eu escutei isso do meu esposo, ele achou não sei aonde, esse fato, mas de que os homens não conseguem escutar enquanto dormem. Ele alega de que os homens não escutam o choro. Ele vai estar vendo isso aqui e ele vai dizer que é verdade esse fato. Mas eles que eles não conseguem escutar o choro como a gente escuta, né? Porque qualquer ruído, se o Ravi não estiver em casa, eu escuto um choro. Olha, eu tenho que concordar, porque meu marido, meu filho,
chega às vezes no quarto chamando ele, eu acordo, opa, o que foi? O que rolou? E ele lá dormindo, aí eu, amor, o Manuel tá te chamando, tipo assim, vai lá, porque daqui a 10 minutos é a Lívia que vai me chamar bem aqui, então... realmente. Mas que bom que vocês estão conseguindo fazer essa divisão, né? Não deixa de pesar, mas é importante ter esse fato. Sim, sim. Débora, quais foram os maiores desafios que você encontrou na maternidade? Lista aí só alguns. Olha, os maiores. Pra mim, top 1 foi a amamentação do primeiro filho. Da segunda, eu tirei de letra, graças a Deus. O segundo... Minha lista só tem 3, tá? Tá. O segundo é a questão de rotina. Porque, às vezes, sou um pouco meticulosa nesse sentido. De que, tipo assim, eu gosto de programar minha rotina e quero que ela saia exatamente como eu programei. Né? E o terceiro, que ele meio que ganha em disparada aí com outros, que eu não vou citar, é a dissociação Débora mãe, Débora mulher. Tipo, eu posso levar bem... Não, eu vou... Como é que eu posso te falar? Vai ser uma colocação bem esdrúxula. Mas a Débora mulher, eu comi. Você engoliu ela. Eu engoli. Tipo, ela ficou lá em 2021, antes da Débora descobrir que estava grávida. Ela ficou lá. Tipo, pra mim é uma das coisas que pesa no meu dia a dia, na minha rotina, enfim, no meu ser, pessoa, pesa bastante, porque é aparente, né? Então... E pra você é muito mais, né? Que é o que importa, né? Porque o que as outras pessoas pensam, a gente vai deixando. A gente consegue relevar, né? Mas quando está na nossa cabeça, né? Eu costumo dizer que nós somos os nossos piores carrascos. Eu falo isso para meus pacientes direto. Vocês são os piores carrascos de vocês. Porque vocês se colocam no tronco todos os dias, né? Acaba que vocês se maltratam muito mais do que qualquer outra pessoa que poderia maltratar. E nós temos essa grandiosidade de fazer isso, né? De se maltratar, de saber que não tá bom, mas continuar lá, no tronco, apanhando, porque a gente acha que merece, né? A gente... E levando pro lado da maternidade... Foi o que eu escolhi. Exatamente. Nós temos muito essa frase na cabeça. Eu que escolhi ser mãe, né? E se eu escolhi, então, eu tenho que levar. Eu tenho que aguentar. Né? E não é por aí que as coisas devem ser, né? E falando como psicóloga, não é por aí. Porque como mãe, às vezes também bate essa ideia de que o filho é meu, é eu que tenho que cuidar, é eu que tenho que passar por todos os obstáculos. É eu, né? Independente de qualquer outra pessoa. Mas como psicóloga não é por aí. Porque antes de existir a Débora mãe, a Brenda mãe, existiram a Débora, a Brenda, que eram amigas lá atrás. E que precisam, né? Voltar a inserir coisas nesse dia a dia que resgatem, faça esse resgate. Fácil não é, mas dá pra gente começar a fazer. Mas é papo pra gente falar em outras horas, porque demanda, ó, muito mais tempo. Débora, tu percebeu mudanças? Claro que sim, mas mais evidentes na tua saúde mental durante a chegada dos teus filhos? Olha, assim, eu sempre pedi a Deus para não ter depressão pós-parto, que era um medo gigantesco que eu tinha, porque a minha mãe teve, né? Então eu ficava naquela, cara, não quero ter isso, né? Tipo, não é um negócio legal. Eu não vou te dizer assim, Brenda, olha, eu sei exatamente como é, como funciona, o que é, o que desencadeia. Não vou te dizer isso. Mas a experiência que a minha mãe me passou, que ela disse, olha, Débora, eu me senti assim, assim, assado. Aquilo me tocou de um jeito que eu fiquei, tipo,
eu nem era mãe e eu já me colocava no lugar dela, né? E aí, quando eu engravidei, eu pedia muito a Deus. Tipo, meu Deus, por favor, eu não quero. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não sou merecedora, eu não sou a queridinha, mas se o Senhor puder me privar disso, me livrar disso, eu aceito, eu quero, né? E graças a Deus, eu não tive, né, de nenhum dos dois. Da Lívia, pra mim, psicologicamente, mentalmente, foi um pouco mais cansativo, devido aos medos, né, da perca, enfim, de tudo que podia me afetar externamente. Foi a minha gravidez no Manuel Neto foi muito tranquila, foi muito pacificada, muito maravilhosa. Já da Lívia eu tive muitos estresses, tive muitos medos, então já foi um pouco mais, né, psicologicamente assustador. O que mudou em mim, pode-se dizer assim? Eu acho que eu abdiquei ainda mais de mim, sabe? Eu nunca fui uma pessoa extremamente vaidosa. Eu tinha as minhas vaidades. Eu sempre gostei de andar com cabelo bonito, unha feita, né? Sempre muito arrumadinha ali dentro do possível. Mas também não era assim, ai, se eu não tiver com a unha feita, meu Deus, acabou, se morri. Não. Se eu não tiver cabelo bonito, acabou. Não. Mas, depois que os meus filhos nasceram, eu abdiquei total disso. Isso foi pra segundo plano, né? Fui muito, tipo, muito pra segundo plano. Minha mãe, ela até hoje, ela me cobra, tipo assim, Débora, cadê tu? Né? Débora, olha, não é só a mãe do Manuel Neto e da Lívia. Tem que se arrumar, tem que se ajeitar. E eu digo, mãe, tendo uma xuxinha pra eu fazer um coque no cabelo tá ótimo. Porque aí não corre o risco de eu me perder no meio dos cabelos, esquecer de ver os meninos, né, ali. E nem corre o risco da Lívia tá puxando meus cabelos. Então, um coque já resolve minha vida e bola pra frente. Cabelo limpo, cabelo sujo, vai o coque do mesmo jeito. Cabelo molhado, cabelo seco, é o coque. Então, tipo assim, literalmente, eu me anulei, né? Eu me anulei. E eu percebo que isso foi mais um traço psicológico e depois passou a ser visível, né? No mundo externo. Mas eu sempre, psicologicamente falando, coloco os meus filhos acima de mim. Tipo assim, quando eu comecei a ficar em casa, só com eles dois, tinha dias que eu esquecia de almoçar. Porque eu fazia o quê? Ajeitava o almoço, cuidava deles, ajeitava eles para almoçar, dava o almoço, banhava, colocava para dormir. O que eu fazia quando eles dormiam? Cadê a comida? Deixa para almoçar pra que depois. Entende? Então, pra mim, o que mais mudou foi isso. Eu me anulei. O que já junta com a nossa próxima pergunta, que é justamente essa questão de como é que tu lida com essa sensação de colocar as necessidades dos outros, no caso, dos seus filhos, né? E esposos também, antes das suas. Olha, tem dias e dias. Como tudo na vida, né? Tem dias que é mais fácil. Tem dias que não são tão fáceis assim. Porque eu fico naquela... Eu entro... Não vou mentir pra ti. Eu entro num certo looping de... Desculpa. Como é que eu posso te explicar? Mas eu entro meio que num looping de assim... Poxa, eu podia estar fazendo alguma coisa que eu gosto agora. Mas não tô, porque eu preciso estar aqui. Eu podia estar, sei lá, assistindo... Eu amo assistir séries. Mas... às vezes não. Hoje eu não assisto mais, porque eu tenho 2 crianças para cuidar integralmente 24 horas por dia, que se eu fechar um olho, o menino caiu. Aí se eu piscar do outro, a menina tá, mamãe, né, pelos cabelos. Então, tem dias que é mais fácil. Tem dias que não tão fáceis. Como que a gente lida? Assim.
Não lida, né, É, gente? não lida. A gente só aceita e dorme. Quando dá. Verdade, é verdade. A gente sabe que a maternidade, né, a gente já falou aqui de muitas coisas, mas que elas traz bastantes impactos, né, na nossa saúde mental. A gente chegou já a pincelar alguns, mas eu vou citar alguns, né, que afetam mais, um top 4 do que mais acontece, né, de que mais afeta as mulheres hoje em dia. E eu acho que nem hoje em dia, mas antes, não quero dizer que era mais fácil, mas é porque as mulheres internalizavam de que nasceram para aquilo, né? Eu nasci para ser mãe, né? Eu até usei essa frase com a Débora, eu já até me desculpei com ela, de que ela nasceu para ser mãe porque era muito visível o cuidado que ela tinha com os meninos, ainda é e tal. Não sabia que por trás de tudo aquilo, né, tinha uma mãe que tinha se anulado. Mas é muito comum a gente ouvir essa frase, né? De que a fulana nasceu para ser mãe ou que tem que, né? Que a fulana tem que ser mãe. E acaba surgindo alguns impactos na nossa saúde mental e que são bem desafiadores. Alterações de humor, que já começa lá na gestação, né? Tem hora que a gente quer matar todo mundo, tem hora que a gente quer chorar por tudo e por todos. E é um misto, e a gente não sabe muito explicar. E é porque a gente vive de TPM, mas é triplicada. É fora do comum como que muda e como que fica também após, né? Que a gente vai já falar aqui, que altera também as emoções, com a depressão pós-parto, que era o medo da Débora, que a depressão pós-parto é muito mais voltada para uma tristeza e um desapego à questão do filho, né? Eu acho que fica mais evidente essa questão de que eu não sou mais aquela mulher e agora eu sou mãe e é totalmente dependente de mim. Mas que também tem o baby blues. Que o baby blues, ele é muito mais associado aos medos que nos assombram depois de ser mãe, né? Eu tive o baby blues e foi terrível. Eu sou psicóloga e eu não sabia dizer o que eu estava sentindo, né? Eu passei 5 dias só chorava. Só chorava. Olhava pra mim, eu tava chorando. Virava pro lado, eu tava chorando. Mas eu não tinha a ideia de querer meu filho longe, eu queria ele perto, porque era excesso de cuidado. Eu tive também vários desafios com a amamentação, que eu acho que é o terror de a maioria das mães, né? Pelo menos as mães de primeira viagem. E era aquela agonia de não conseguir, e isso foi me afetando de uma forma muito grande. E eu acabei passando pelo baby blues, que consequentemente juntou com a ansiedade, que também altera as emoções, né? Sobrecarga, estresse, porque já falamos aqui várias e várias vezes de como é essa sobrecarga, de como é pesado e como estressa, né? Porque temos que estar plenas para eles que não entendem, mas não é fácil você não ficar estressado, não é fácil você não soltar um gritinho ali, você não querer ir pro banheiro gritar sozinha, você não querer sair correndo e não pode, porque tem um serzinho ali que depende de você. Aí a gente começa a entender a mãe da gente quando ela diz assim, menino, eu quero ver como é que tu vai ficar quando eu for me embora. Sim, gente do céu, eu já falei essa frase. Me tornei mãe no dia que eu falei essa frase. No dia que eu for embora, quero ver como é que tu fica. Como é que vai se ficar. virar. Porque realmente é essa sensação que dá de eu vou sair correndo. Porque eu não sei mais o que eu faço, eu não sei mais dissociar. Então, eu vou sair correndo, né? Privação de sono, excesso de responsabilidades, que são inúmeras. Perca de identidade pessoal, que foi uma das coisas que a gente mais falou e é um dos principais problemas que a Débora passa hoje. E a culpa materna, né? Que é enorme. Isolamento social. Como é que é teu social hoje, Débora? Se resume a 2 crianças pequenas. De vez ou outra eu vejo a minha mãe. Antes de começar, a gente estava falando que a Débora estava com medo de falar dos vícios de linguagem, porque só convive com 2 crianças, gente. Isso. Ela é professora de língua portuguesa. Exatamente. Mas tá cheia de vícios de linguagem porque passa um dia todo com 2 crianças. Interagindo com 2 crianças, né? Menos de 5 anos de idade, ou seja, o cognitivo e só o léxico delas ainda é bem restrito. Então não tenho como elaborar uma super frase pra falar com 2 crianças pequenas. No máximo, a gente fala da Patrulha Canina. De qual desenho ele vai querer assistir hoje, hein?
né? Então acaba que isso é um ponto muito importante. A maternidade, ela é muito solo, né? E não tá nada associado com a mãe solo. Mas é você estar cercado de pessoas e se sentir sozinha. Porque você não se encontra mais. Acontece às vezes e é bem frequente. Quando não acontece, acontece também. Né? Porque é como a gente estava falando aqui a gente se perde, a gente não consegue se encontrar e cobram a gente se encontrar. Fui cobrada inúmeras vezes de perder peso, de você ter que voltar a se ajeitar, você tem que voltar a isso, meu Deus, anda toda mal amanhada. Mas a criança tá bonita. Tá arrumada, tá alimentada. A criança tá alimentada. Tá em dia. E é isso que importa pra uma mãe. Tá com a vacina em dia, tá com os remedinhos, tudo né? no grau. Cheguei com preguiça de fazer comida, a comida dele tá pronta. A minha, deixa pra depois, eu vou descansar. Acontece. Muito. Maternidade real, gente. Isso acontece muito. Não dá pra romantizar. Se me perguntassem hoje, não sei se tu ia me fazer essa pergunta, mas se tu me perguntasse hoje, Débora, você se arrepende de ser mãe? Não, nunca. Nunca. É a minha maior realização, a minha maior felicidade. Mas é como você colocou, né? É solo, é solitário. É uma solidão que a gente não consegue explicar, só sentir. E só sabe quem passa. Não adianta eu dizer assim, ai gente, é só porque no meu bairro só eu que sou mãe. Não, não é. Eu encontro várias mães na pracinha, converso com elas, mas a realidade de cada uma é cada uma, né? Não tem uma receita. Nem todo mundo... E a conversa acaba girando em torno das crianças. Exato. Então não tem outro assunto pra se falar. Não tem. Né? Ontem eu tava me fiz essa pergunta assim na mente, né? Eu tava numa social que as minhas crianças estavam, inclusive. E eu conversando, né? E pessoas não mães, não pais, conversando, mas a pergunta que vem pra gente sempre é: e aí, como é, né? Como é ser mãe? Como é ser pai? Nossa, teu filho é tão educado. Aí, tipo, cara, e pra mim aquilo ali foi maravilhoso ouvir que meu filho era educado, elogio, né? Porque caramba, então o meu esforço tá valendo a pena, né? Tá valendo a pena. Mas, ao mesmo tempo, tem dias que eu não tenho tempo de respirar e dizer assim, poxa, eu tô tão cansada. E ninguém chega pra perguntar isso. Essa parte que é solo. E muitas vezes, até percebem, mas tipo assim... Ei, bora, tem que fazer, ó, o menino tá chorando, ó, o menino caiu. Às vezes eu, tipo, cara, eu só queria passar, assim, 10 minutos aqui só nisso. Não dá. E não dá. Tem que ser assim, um olho no peixe, outro no gato, um olho no peixe, outro no gato. Eu vou te fazer essa pergunta já sabendo a resposta dela. O que te ajuda a recarregar as energias? Olha, pra mim... Eu gosto muito, 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 muito de assistir série, de ler e de viajar. Então, mesmo que eu faça uma viagem em família, como a gente já conseguiu fazer só eu, meu esposo e os meus filhos, isso me ajuda a recarregar. Mas, obviamente, a gente tem dinheiro pra estar todo final de semana viajando, né? Então, pra mim, o que me ajuda muito é assistir e ler. Porque eu desligo, às vezes eu consigo dar aquela desligada e viajar na imaginação. Logo, eu sou uma pessoa que sempre, a vida inteira, leu, consumiu muita leitura. Então, ler um livro, ler uma novela, que agora, graças a Deus, tem uns aplicativos que tem um monte de livro, né? Um monte de história, um monte de coisa, você vai lendo, vai consumindo, vai... Ali eu consigo viver outras realidades, já que no mundo real não dá. Estratégia, né? E na Gestalt a gente ajuda de estratégias de enfrentamento, né? Que a gente vai criando os nossos ajustamentos criativos. A gente usa os nossos, né? Pra levar. Não são totalmente, né? Eficazes, 100% eficazes, mas é o que nos ajuda a levar. Eu posso dizer que é o que me ajuda a não ficar doida de vez. É aquele negócio, que ajuda a se manter assim, sã, né? O CAPS tá ligando, mas eu tô correndo nele. Gente, é importante a gente dizer que
Tá, eu também gosto de assistir série, gosto de fazer essas outras coisas, mas o sorriso do meu filho me recarrega. Sim. Ah, não, isso Ele está sem saudável, me sombra de recarrega, então não é só ruim que a gente tá falando É. aqui, né? Não, Estamos com falando certeza. dos desafios. Tô falando do além também, né? Do Sim. extra, porque pra mim, nada mais maravilhoso do que um bom dia, mamãe. Sim. Com aquele sorrisão que o Manuel Neto dá, que ele tem um sorriso maravilhoso. O sorriso da Lívia com uma mamã dela também pra mim é... Eles estarem saudáveis, então é a melhor coisa da vida, porque filho doente é horrível. É o caos, né? Horrível. Então, futuras mamães, não se assombrem com tudo isso que a gente tá falando. Estamos falando da realidade, né? De coisas Isso. que acontecem, que realmente a gente passa, mas que ser mãe é maravilhoso. Com certeza. E não dá pra... E que como você dá conta. Você Você e tá não vendo dá pra aqui- gente também ter aquele negócio de romantizar, né? Sim. Ai, é lindo, é maravilhoso. É, Só tem parte mas- boa. Não, no sentido de tudo flores. Uhum. Não, porque nada na vida da gente são só flores, né? Tudo tem os seus desafios. Ser mãe não é diferente. Tem os desafios, tem seus percalços, como tudo na vida. Quando você vai estudar, não tem aquela matéria que te pega mais, que você acaba tirando uma nota baixa ali? Quando você vai trabalhar, não tem aquele chefe, não tem aquele colega que, né? Não tem aquela situação trabalhística que te atrapalha. Então, dentro da maternidade, é cíclico, é vida, é real. Tipo, não são só flores, mas também não são só desamores, né? Pelo contrário. Tem o seu lado lindo, maravilhoso, que é perfeito. Como eu disse, digo e repito, eu não me arrependo em nada de ser mãe. E se Deus mandar outros, estou à disposição. Ficando doida ou não, ainda tô aqui. Pra gente estar encerrando, né? Eu vou dar algumas dicas para mães, futuras mães. Claro, tudo de forma muito abrangente, porque cada realidade é única, né? A realidade da Débora é uma enquanto mãe, a minha realidade é outra, a sua que vai estar nos assistindo é outra. Mas é importante, né? Acho que são dicas que são gerais e que dá pra gente ir se ajustando, né? Cuidar da sua saúde mental, não posso deixar de falar isso, porque é muito importante. É importante que você se cuide antes de querer ser mãe. É importante que você se cuide durante a gestação e depois Nem se fala. é imprescindível, né? Então isso não é luxo, é essencial. Estabelecer uma rede de apoio nem sempre, e eu sei disso, eu sei que nem sempre é possível, nem todo mundo tem uma rede de apoio ali disposta, enfim, não tem. Mas quem puder ter, não abra mão, porque quebra um galhão é essencial. Reservar momentos para si mesma, é no trabalho, é numa academia, é lendo um livro, é assistindo uma série, mas um momento seu, porque seus filhos vão continuar vivos. Se você passar meia horinha assistindo uma série, vão, viu, Débora? Se você passar meia horinha assistindo uma série enquanto eles dormem, tá tudo certo. Tá ótimo. Enquanto eles dormem, não precisa nem ser meia hora, pode ser até mais. Mas, né, é um momento seu, é um momento de fazer o que você gosta e que te ajuda a se reconectar contigo, com aquela Débora que sempre gostou de fazer isso, sabe? Te faz lembrar daquela Débora. E buscar ajuda profissional sempre que necessário, não somente psicológica, né? Nutricional, que a gente acaba se anulando como um todo, não somente mental, né? Nunca mais fez um exame, nunca mais foi atrás de saber, porque é só o menino que pode estar vacinado, é só o menino que tem que estar tudo certinho. Mas e a mãe para cuidar dele? Né? Onde é que tá? Eu escuto direto e eu falo também que mãe não pode adoecer. Que nada que um paracetamol não resolva logo, porque eu tenho que estar de pé para cuidar do meu filho. É erradíssimo, viu, gente? Mas gente, é uma realidade. pode, mas é uma realidade, muito porque pertinente. né, ele depende totalmente de mim, então como é que eu vou ficar doente? Outro porém. Débora, para finalizar, a última de todas. O que tu diria para outras mães que estão passando pelos mesmos desafios? Com certeza, faça terapia. Com certeza. Eu consegui. Hoje não tô conseguindo, mas, tipo, falta um pouquinho da minha organização, né?
Eu acho que se eu me organizasse um pouquinho melhor, eu conseguiria voltar a fazer terapia. Mas, pra mim, foi crucial, principalmente com lidar com 2 bebês, fazer terapia enquanto eu estava grávida da Lívia, pra lidar com as mudanças que o Manuel Neto apresentaria. Então, isso me ajudou bastante, me reconectou com a antiga Débora, né? Obviamente, não dá pra manter ela aqui, porque, enfim, outra vida, outra fase, ou outro eu, né? Nasceu outra Débora, e eu costumo dizer que com o Manuel Neto nasceu uma Débora, com a Lívia nasceu outra. Então, E agora as duas estão brigando. as duas estão... Até que tem horas que elas se dão super bem, mas tem horas que elas ficam as duas com a mão na cabeça. E sim, faça terapia. Eu acho que é o que mais ajuda a gente. Ser mãe não é fácil, maravilhoso, mas com uma ajudinha pra você ter alguém pra desabafar, que não vai te julgar, que não vai te colocar em constrangimento, mas que pelo contrário vai te ajudar a achar soluções, pra mim é imprescindível. Ótimo. Assina embaixo tudo. Tem que fazer terapia mesmo, gente. Não é coisa de doido, não, viu? É essencial. É pra essencial. você sobreviver. Hoje em dia, é fazer a sua terapiazinha. Sua terapia estando em dia. Não fica mais fácil, Mas melhora, mas ajuda a melhora melhorar. muito. Ajuda muito mesmo. Pra finalizar, vamos falar dos nossos queridos patrocinadores, né? Lord Center Barbearia. Você que está precisando daquele corte, né? Nós temos 15% de desconto pelo cupom da Ali15. E você que está precisando de decorações, Nagli Decorações, aniversário, casamento, juntamente com as decorações, a gente sempre precisa de um cerimonialista, né? Então temos a nossa Edna Cerimonialista, que é o cerimonial para casamento, para eventos, para aniversários. Dom Crepes Gourmet, tudo de mais delicioso, crepe, hambúrguer, tudo para o seu lanche estar perfeito. Eternizaê personalizados, uma canequinha, tudo personalizado agora na época do Natal para presentear, é excelente, certo? Débora, muito obrigada. Nosso bate-papo foi excelente. Acredito que vai ajudar muitas mães, Tomara. né? Acho que estamos precisando sempre, assim, de bate-papos de realidade, né? De maternidade real. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Sei que não é fácil deixar os 2 bebezinhos, mas foi riquíssimo, certo? Eu que agradeço a oportunidade, né, o convite. E se precisar de mim outras vezes, estou à sua inteira disposição. Com certeza. Bom, gente, finalizamos mais um episódio. Até a próxima.